Bom, vou retomar nossa aula aqui. Agora a gente vai falar sobre, né, o Império Marítimo Português, né? Quando os portugueses começaram a chegar aqui, até então já estava tudo montado direitinho. Quando eles chegaram ao Brasil, o que eles queriam na verdade? Eles queriam um caminho menor para chegar às Índias, porque Portugal fazia comércio com as Índias, fazia uma espécie de troca de comércio com as Índias. Eles buscavam especiarias lá nas Índias, porque naquela época essas especiarias eram muito valiosas. Era como se fosse ouro, né? Cravo, canela, pimenta, gengibre, açafrão, eram coisas muito valiosas. Então, eles só tinham só conseguiam essas especiarias lá nas Índias. Só que era uma viagem muito longa, porque era de navio, eles tinham que atravessar o oceano e, enfim. Então eles começaram a estudar uma possibilidade, né, de chegar às Índias mais rápido. E aí eles pegaram esse trajeto pelo Oceano Atlântico, que era um oceano ainda não conhecido, né, não navegado por eles. E existiam várias histórias de monstros, de sereias, que os navios sumiam, e enfim. Mas eles, mesmo assim, foram lá. Não, a gente não pode ter medo e a gente vai conseguir. E eles entraram no mar, né? Com a cara e a coragem. Mentira, eles tiveram um pouquinho de medo. Não vou mentir pra vocês não, mas é segredo, hein? E o que acontece? Durante essa viagem, né? Eles acabaram se perdendo lá e chegaram ao Brasil. Né? Essa terra nova que para eles era desconhecida, com uma floresta imensa, e eles chegaram ao Brasil. E aí eles começaram a fazer o quê? Começaram a explorar o nosso Brasil. A princípio, quando eles chegaram, a primeira fonte de renda deles, né, a primeira exploração que trouxe economia para Portugal foi o pau-brasil, que era uma árvore muito rica naquela época, né, pelo seu tronco, pela dimensão do seu tronco, né, dos seus troncos, por ser um tronco forte, uma madeira muito forte. E quando eles cortavam essa árvore, saía o que? Um líquido meio avermelhado, que eles começaram a produzir tintas. Então eles usavam esse líquido para produzir tinta e para tingir tecidos e tal. E a madeira, eles começaram, né, a transportar para Portugal para construir navios, construir casas e outras coisas, né? Então eles começaram a explorar o Brasil. A princípio, ali só na parte do litoral, porque como só haviam florestas, eles tinham um pouco de receio de entrar na mata. E quando eles chegaram aqui, o primeiro contato que eles tiveram, porque na verdade o Brasil era habitado, né? Moravam aqui os índios. Eles tiveram esse contato com os índios. Então eles começaram a fazer o quê? Propunham troca com os índios por o quê? Espelhos, roupas que os índios não conheciam, pentes. E os índios, por essas trocas, trabalhavam para eles. Entravam nas matas, cortavam as árvores, transportavam até os navios, né, no litoral. E assim até foi por um certo tempo. Mas isso não durou muito, né? E lá vamos nós. Deixa eu pegar aqui. Então, como eu falei para vocês, né, a primeira exploração do Brasil foi o pau-brasil, né? Essa árvore aqui muito grande, ó, tem uma imagem aqui que mostra navios portugueses chegando, e aqui dentro, né, tem os índios fazendo a extração dessas árvores, cortando, transportando para o litoral, carregando os navios, né? E os portugueses não trabalhavam, tio? Não, os portugueses não trabalhavam. Eles se achavam no direito de só mandar os índios trabalharem. Então ficou assim, né? Eles ficavam lá quietinhos e os índios trabalhando, transportando. Era um trabalho fácil? Muito difícil. Imagina você entrar naquela floresta, cortar aquela árvore, porque as ferramentas eram precárias, e transportar aquelas árvores, aqueles troncos grandes, pesados até o litoral. Não era fácil, né? Mas os índios realizavam, porque para eles era uma coisa nova, né? Ter um espelho onde eles conseguiam ver a sua imagem era uma coisa nova. E assim foi. E aí, como eu falei também, né, existiam o quê? As drogas do sertão. Eles começaram a achar aqui no Brasil algumas especiarias que eles pegavam nas Índias, né, como o açafrão, como a canela, coisas assim. Eles começaram a achar aqui. Então, começou a enriquecer mais ainda esse processo.
né? E os portugueses exploraram muito o Brasil naquela época. Eles tiraram muita riqueza do Brasil. Uma delas é o pau-brasil, né? Que hoje ele está extinto. São poucas árvores que a gente acha aí, né? Trabalharam com os índios, exploraram muita mão de obra indígena, né? Não foi uma coisa muito legal na época, certo? Bom, galerinha, essa nossa parte vai acabar aqui, vai terminar aqui, né? E são realizar também as atividades da página 26 à página 30, tá? Com calma, sem correr. E ao final dessas atividades, eu gostaria que vocês fizessem uma ilustração no caderninho de história, né, sobre esse contato, esse primeiro contato dos portugueses com os índios. Como que foi esse contato? Como que vocês acham que foi? Então, eu gostaria que vocês fizessem uma ilustração bem bonita para o tio, tá bom? Até logo e boa aula.